Abra sua Bíblia em Josué capítulo 14. O tema que o Senhor colocou no meu coração para isso que nós vamos falar hoje é: nunca é tarde. Nunca é tarde. As 4 lições de Caleb que nós podemos aprender com a vida de Caleb. Amém? Nunca é tarde. Texto de Josué capítulo 14. Oh Jesus, glória a Deus. Deus é bom demais, amém, queridos? Você concorda comigo? Ei, apesar dos pesares, apesar de nós, amém? Apesar das nossas falhas, apesar de qualquer coisa, Ele continua sendo fiel e continua sendo bom, amém? Ele é bom em todo tempo. Josué capítulo 14, verso 6, vamos ler a partir do verso 6, amém? Glória a Deus, amém ou ai de mim? Glória a Deus. Verso 6 diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, amém? E Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, preste atenção nisso aqui, irmãos. Eu tinha quantos anos? 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de onde? De Cádiz Barneia, para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Por quê? Vocês conhecem a história? Eles vieram com um relatório que? Negativo, um relatório de derrota. Amém? Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será o quê? Uma herança, o quê, irmãos? Uma herança o quê? Perpétua, o que dura para? Amém, irmãos? Para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso. O que, irmãos? O que diz aí? Foi há quanto? Há 45 anos. Lá no versículo anterior a gente leu quantos anos ele tinha? 40. E quando foi que ele está falando isso? 45 anos? Vocês são bons de matemática? Quantos anos Caleb tinha aqui? 85. Amém? Segura isso aí, vamos embora. Quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Oh meu Deus do céu, dá-nos essa disposição. O que ele falou? Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra. Oh, irmãos, um velhinho de 85 anos, dizendo que está com toda a disposição, todo o vigor para ir guerrear, como lá 45 anos atrás. Oh, glória a Deus, amém? Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence a quem? Irmãos, Deus é fiel em cada promessa. Qual foi a promessa que ele fez? Que lá seria uma herança o quê? Uma herança o quê? E aquela cidade pertence aos descendentes de Caleb até os dias de hoje. Amém, queridos? Filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente o quê? Fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a quem? A Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Ou seja, um local que antigamente era consagrado, era dedicado a um guerreiro, né, que era contra o Senhor, depois foi dedicado a quem? Ao Senhor, através da promessa de Deus cumprida na vida de Josué. Ô Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa noite. O Senhor é quem ministra aos nossos corações.
Nós oramos aos anjos, Senhor, que guardam o ministério da palavra, para que eles ajam de maneira poderosa em cada coração, e que encontrem corações rendidos, prostrados, humildes diante da Tua presença, para que o Senhor possa fazer morada. Amém? A Tua palavra diz que o Senhor bate na porta, que o Senhor bate na porta, e aquele que abrir, o Senhor vai entrar e ceiar. Então nós oramos para que isso aconteça nessa noite, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, essa passagem ela se concentra em um homem de Deus, que fazia parte do povo de Israel. Amém? E quando eles partiram do Egito, como nós conhecemos, ele sempre estava presente em todas as ações, em tudo que Deus fez, em tudo que Deus realizou naquele tempo. Ele estava sempre presente. Ele viu a abertura do Mar Vermelho. Amém? A abertura do Mar Vermelho, irmão, o que representa a abertura do Mar Vermelho? A abertura do Mar Vermelho representa a salvação, representa a libertação, representa o novo nascimento. Você ser arrancado do império das trevas, do Egito de Faraó, porque nós sabemos que Egito representa o mundo, amém? Faraó representa o diabo, e eles foram libertos das mãos de Faraó e foram transportados para quê? Em direção à promessa de Deus, à vida de Deus, aquilo que Deus planejou. Então, o Mar Vermelho representa o quê? Um novo nascimento. Você vai entender o porquê que eu estou falando disso. Você vai entender claramente por que eu estou dando esse esclarecimento. Porque muitas das vezes nós passamos pelo novo nascimento, nós nos convertemos, nós tivemos contato com as coisas de Deus, nós tivemos contato com o poder de Deus, nós vemos coisas maravilhosas de Deus acontecer, como aconteceu com Caleb e como aconteceu com todo o povo. Todo o povo participou da mesma coisa, todo o povo vivenciou a mesma coisa. Porém, a palavra mesmo nos mostra que mais importante, queridos, do que começar bem, é terminar bem. Amém? Ao observarmos Israel, enquanto eles passavam pelo deserto, irmãos, podemos ver claramente que há muito mais para a salvação do que simplesmente ser libertado do Egito. Amém? Pare para pensar nisso. Você que está anotando, anote isso aí. A salvação de Deus, irmãos, é muito mais do que simplesmente te libertar do Egito. A salvação de Deus vai muito além de simplesmente te tirar do mundo. A salvação de Deus vai muito além de simplesmente você ser liberto de estar nas trevas, no império das trevas. A salvação de Deus vai muito além disso. Amém? Deus tinha uma terra, queridos, que manava leite e mel, preparada para eles, uma terra abençoada. Amém? Irmãos, cacho de uva que não dava para um homem só levar. Quando eles foram espionar a primeira vez, eles viram, a terra é muito abençoada mesmo. Um cacho de uva que já tiraram coisa da ceia, tinha cacho de uva que eu ia pegar, mas já foi. Amém? O cacho de uva que hoje a gente pega ali na mão, tranquilamente, numa mão, não dava para um homem só carregar, queridos. De tão abençoada que era aquela terra, de tão próspera que era aquela terra, e Deus queria levá-los para lá. Deus não queria apenas tirá-los do Egito. Diga para o pessoal do seu lado: Deus não quer apenas te tirar do mundo. Deus não quer apenas te tirar do mundo. Amém, queridos? Agora, como todos nós sabemos, Israel, o povo de Deus, resolveu ou escolheu, preferiu ficar vagando pelo deserto durante 40 anos, ao invés de viver tudo aquilo que Deus tinha para eles. Amém, queridos? Mas nós estamos lendo a história de alguém, nós estamos vendo aqui um outro quadro, nós estamos vendo uma outra situação, nós estamos vendo alguém que teve uma autoimagem, uma imagem, e que teve revelação de Deus, e que teve uma postura correta, porque não é apenas começar bem, mas terminar bem, e que viveu tudo aquilo que Deus planejou para ele e para a sua família. Amém? Então, queridos, o que eu quero trazer para você nessa noite é você entender as 4 lições, ou o que aconteceu na vida de Caleb, para que ele viva tudo aquilo que Deus sonhou, planejou que vivesse. Amém? Irmãos, além disso,
Nós vemos que Deus salva, liberta, transforma, mas Ele promete que podemos ter uma vida de vitória e intensa alegria espiritual. Amém, queridos? Se não fosse assim, irmãos, nós não teríamos a orientação de Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Daniel, alegrar é o quê? É ter uma vida tranquila? Não, irmãos, alegrar é você entender que apesar dos pesares, Deus está com você. É você entender que o Senhor está com você e que a alegria, irmãos, ela vem de dentro. Porque a alegria não tem nada a ver com sentimento. Alegria não é sentimento. E intensa alegria espiritual foi que eu coloquei aqui. Por quê, irmãos? Porque a alegria espiritual, ela vai além de qualquer entendimento. As coisas podem não estar acontecendo como você planejou, como você queria. Pode não ser do jeito que você quer, mas a alegria do Senhor nunca é roubada do seu interior. Amém, irmãos? Mas ao invés, irmãos, de vivermos uma vida abatidas, tomadas, em que o diabo consegue pelas circunstâncias tomar aquilo que Deus, roubar aquilo que Deus planejou, irmãos, nós podemos reivindicar o que é nosso diante de Deus. Nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria, nós podemos experimentar o poder e a glória de Deus, se nós escolhermos viver, irmãos, mesmo no meio do deserto, mesmo numa situação contrária, nós resolvemos viver os planos e os propósitos de Deus. Amém? O Evangelho nunca prometeu uma vida completamente abastada, mas ele disse: tem de bom ânimo, Jesus falou, porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então, queridos, nessa noite vamos falar sobre esse homem que com 85 anos, irmão, viveu tudo aquilo que Deus planejou. Caleb é um tipo de cristão que está disposto a pagar o preço, lutar as batalhas e ganhar a vitória que Deus o prometeu. Amém? Pare e pense nisso neste momento. Será que eu tenho sido esse tipo de cristão? Será que eu tenho sido esse tipo de pessoa que estou disposto a pagar um preço para poder viver tudo aquilo que Deus planejou para mim? Amém, queridos? Neste verso nós estamos vendo aqui claramente como nós também podemos tomar posse da nossa herança em Cristo Jesus. E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês aqui está no versículo 8, 9 e também no 14 ele fala sobre isso, que é o compromisso de Caleb. No versículo 8 fala assim: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui o quê? Inteiramente. Irmãos, 40%, 60%, 98%, 99%. Não, ele disse o quê? Inteiramente. 100%. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Não basta, queridos, ser apenas parte. O próprio Senhor, a própria palavra orienta isso. No 9 diz: por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para todos os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Irmãos, a primeira chave que eu vejo aqui do sucesso de Caleb, dele ter experimentado tudo que Deus tinha para ele, foi, irmão, que Deus era tudo o que Caleb tinha. Deus era tudo que Caleb tinha. Caleb tinha um compromisso com Deus. Muitas pessoas hoje não vivem, irmãos, o que poderiam viver. Poderiam estar vivendo uma vida muito melhor em Deus, com Deus. Porque não tem porquê? Porque não tem compromisso. Porque é muito, vamos dizer assim, é leviano com os seus compromissos. Fazem compromissos de qualquer jeito, sem estar nem dispostos a cumprir. São levianos com o seu compromisso com a família, são levianos com o seu compromisso com o trabalho. Então, irmãos, não experimentam 100% ou não tem 100% daquilo em que estão envolvidos. Não consegue absorver, retirar 100%, por quê? Porque eles não são 100%. E a palavra diz aqui que Caleb, ele foi inteiramente fiel ao Senhor Jesus. Amém, queridos? A palavra diz aqui, ó: eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus.
várias vezes diz isso, que ele perseverou. Irmãos, esta frase significa fechar as lacunas. Estar inteiramente ao Senhor significa você fechar as lacunas, fechar as brechas. Amém? Essa é uma frase, eu pesquisei esse texto aqui, e essa é uma frase que, nessa época aqui, sabe quem usava isso aqui? Eram os caçadores. Para quê? Para dizer que eles estavam encurtando a distância entre eles e a caça e a presa. Amém? Eles usavam essa frase para dizer o quê? Eu estou cada vez mais próximo, eu estou pertinho dele, eu vou pegar. Então, você está completamente inteiro no Senhor, você está completamente voltado para o Senhor. Aqui nesse texto, fala de você encurtar a brecha, de você não deixar que nada fique entre você e Deus, que nada distancie você dele. Amém? Caleb, ele experimentou os planos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida, porque ele era um caçador de Deus. Amém, irmãos? E o texto, ele se refere a Caleb como sendo um comprometido em manter uma distância mínima, irmãos, entre ele e Deus. O que você tem, ou o que tem tomado conta da sua vida, ao ponto de você deixar que coisas te distanciem de Deus? Amém, irmãos? Nós, como Caleb, precisamos nos dedicar completamente ao Senhor, inteiramente, ao ponto, queridos, de não deixar que nada nos afaste dele. Nada nos afaste dele. Eu separei aqui uma ilustração que eu achei algo fantástico, que quando Júlio César ele desembarcou nas margens da Grã-Bretanha, amém? Lá na guerra, nas regiões dos romanos, ele deu um passo muito ousado. Eu lembrei de uma música que a gente sempre está cantando e a gente não cantou mais, porque a história diz que eles invadiram o local, e quando eles chegaram em Dove, irmãos, que eles saíram todos dos navios, dos barcos, e os guerreiros de Júlio César invadiram aquelas montanhas para poder atacar o inimigo. Júlio César, quando viu que estava todo mundo, ele mandou todo mundo olhar para trás. Olha para trás, olha lá os navios. Quando eles olharam os guerreiros, os navios estavam todos pegando fogo. Júlio César botou fogo em tudo, mandou botar fogo em tudo, mandou incendiar tudo. Quando os guerreiros olharam aquilo ali, meu irmão, espantados, vendo todos os navios em chamas, César, o que César fez? Ele quebrou, ele destruiu toda a possibilidade de retorno daquele povo. O guerreiro pensou o seguinte, irmão: ou eu luto e mato todo mundo e venço, ou então já era. Voltar não dá mais, irmão. Voltar não dá mais. E o que nós falamos lá no começo sobre uma característica de Caleb? Alguém que luta a batalha, que toma posse, que não, irmãos, no pensamento de Caleb e de Josué, mas ele está analisando Caleb, não tinha a possibilidade de voltar atrás. Amém? E ele estava falando com não sei quem aqui que eu falei disso. Eu tenho tirado do meu vocabulário a palavra tentar. Porque quando você fala, eu vou tentar fazer, você já, meu irmão, já está predisposto, você já está se convencendo que o negócio vai ser difícil, que você não vai conseguir, então você vai tentar. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa mentalidade, como diz Romanos 12, precisa ser mudada, se nós queremos ser pessoas vencedoras. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas, mas quando nós começamos a pensar, irmãos, mesmo diante de promessas, mesmo diante de Deus falando coisas, mostrando coisas, nós começamos a pensar nas dificuldades, no que nós estamos vendo, nós começamos a pensar, não vai dar certo, acho que é melhor eu voltar atrás. E o que Júlio César fez aqui? Mostrou para eles, irmãos, olha só, voltar para trás não dá mais. Ou vocês lutem pela sua vida, ou vocês dão tudo de vocês, ou já era para vocês. Ou vocês dão tudo que vocês têm, ou já era. Irmãos, em Mateus 16, 24, Jesus disse assim aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, irmãos? Que uma vez que você decide estar com Deus, decide estar com Jesus, decide se enganjar nisso, irmão,
já era, acabou. Não tem mais a possibilidade de voltar para trás. Amém, queridos? Então, queridos, queime as pontes. Queime as pontes. Não tem como, queridos, muitas das vezes nós largarmos o pecado se nós ainda deixamos um viés, deixamos uma brecha, deixamos um caminho, um atalho em que dá para a gente ainda voltar atrás, em que tem a possibilidade de eu voltar à vida antiga. Precisamos queimar todas as pontes que levem à vida antiga e colocar nossas mentes na tarefa de conquistar, de viver os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas, como foi o caso de Caleb. Caleb pensou, meu irmão, é isso aqui, Deus nos prometeu, Deus falou, é o propósito de Deus, nós vamos viver. Eu não tenho como nem pensar em que vai ser diferente. Não importa o relatório das pessoas, não importa o que estão falando, nós vamos para cima. Amém, queridos? Quando nós vemos Jesus falando disso aqui, queridos, com relação à cruz, para nós talvez não tenha tanto, vamos dizer, tanto impacto quanto tinha para os discípulos. Por quê? Os discípulos, irmãos, estavam constantemente vendo pessoas carregando as suas cruzes para serem mortas. Isso acontecia constantemente na sociedade deles. Amém? A crucificação era um método normal, irmãos, uma coisa que acontecia várias vezes. E todos eles sabiam que quando um homem estava passando, carregando a sua cruz, sabia o quê? Aquele ali está morto. Aquele ali já era. Aquele ali não volta mais. Amém? Porque o imperador não se arrependia. Não, isso aí pode deixar. Ele não vai morrer mais, não. Se ele está carregando a cruz dele, é porque ele já foi sentenciado, ele já foi julgado, ele já foi sentenciado, e esse aí já era. Então, os discípulos entenderam claramente o que Jesus estava falando. Você quer vir após mim? Então você saiba que a partir de agora é um caminho sem volta. É um caminho em que você vai inteiramente me seguir. É um caminho que você vai ser completamente meu. Irmão, seguir Jesus significa um verdadeiro compromisso e risco de morte e sem volta. É isso que Jesus estava falando. Vocês agora são completamente meus. Você agora é meu. Você vai viver para mim. Você vai viver para o que eu planejei para você. Amém, queridos? Porque a palavra diz em Tiago 1,8 que cristãos de corações divididos, irmãos, são cristãos fracos e que nunca aprendem a conquistar gigantes em suas vidas. Que foi o caso aqui. Por que muitas das vezes nós não conseguimos? Diz o texto: um homem de coração dobre, homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. Nós muitas das vezes recebemos promessas, recebemos palavras e nós saímos todos empolgados. Ou tem pessoas, queridos, que já foi tão dominada pelo pensamento negativo, pelo pensamento de impossibilidade, que eles não conseguem nem se animar mais com as promessas de Deus, não conseguem se animar nem mais com aquilo que a palavra de Deus está falando claramente. Mas o que é o ânimo dobre? O ânimo dobre é o povo saindo do Egito, todo felizes, cheios de alegria, de expectativa, porque ia viver algo que Deus planejou. Só que eles acharam que eles iam sair do deserto e, sei lá, depois de 3 dias, 4 dias, eles já estariam em Canaã. E não foi assim que aconteceu. E depois eles já receberam um relatório em que havia cidades fortificadas, havia gigantes, havia fortalezas. Aí o que eles fizeram? O ânimo deles, que estava lá na fé, lá na vitória, voltou para onde? Para a derrota. Voltou para a murmuração. Voltou para quê? Para a fofoca, para o falar mal. Moisés nos tirou do Egito para morrer no deserto. Moisés nos tirou do Egito para morrer nas mãos dos gigantes. Então, o ânimo dobre, irmãos, é aquele que não vai conseguir ultrapassar e conquistar. Por quê? Porque na vida
tem gigantes, irmão. Em tudo aquilo que você se organizar, tudo aquilo que você pleitear, tudo aquilo que você decidir fazer, você vai encontrar resistências. E existe apenas uma maneira de você se levantar contra o diabo e as portas do inferno: é você sendo entregue totalmente a Jesus. Esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui de Josué. Jesus nos chama a segui-lo, irmão, com um compromisso e coragem, disposto a arriscar tudo por causa dele. Amém? Isso que nós precisamos entender. Minha voz está quase indo embora. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Que o homem que é submisso a Deus pode permanecer de pé diante de qualquer situação, diante de qualquer coisa, diante de qualquer pessoa. Não é isso que a própria palavra diz? Sujeitai-vos a Deus. Muitas vezes nós queremos resistir ao diabo, nós queremos resistir ao mal, sem antes se sujeitar a Deus. A palavra é bem clara: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor, por que o diabo está ainda prevalecendo sobre alguma situação? Por que meu parente ainda não foi salvo? Por que isso aqui não muda? Por que isso aqui não está mudando? Por quê, irmãos? Muitas vezes falta uma sujeição, uma submissão inteira, 100% ao Senhor. Está faltando uma sujeição, uma dedicação, um render-se completo ao Senhor. Amém, irmãos? Entenda que quanto mais devotados nós somos a Jesus, mais fiéis nós seremos para com todas as outras áreas, principalmente a sua família e a igreja. Amém? Quanto mais devotados nós somos, irmãos, ao Senhor Jesus, você vai ficar cada vez mais fiel a essas áreas da sua vida. E consequentemente, como aconteceu com Caleb, nós vemos a bênção do Senhor se espalhando por toda a descendência de Caleb. É isso que acontece, irmãos, quando nós nos dedicamos inteiramente ao Senhor. Isso é princípio espiritual. Eu sempre tenho falado sobre isso aqui. Vamos viver a vida em princípios, baseada em princípios e não em regras. Amém, irmãos? Tudo que Jesus quer de nós é um compromisso total a Ele. Precisamos entender e dar tudo que temos para o Senhor Jesus. Eu já citei esse versículo aqui, Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, pois a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você quiser anotar, anote aí Tiago 4, 7 e 8, amém? Que fala sobre isso. Deixa eu correr aqui. O segundo ponto que eu quero falar sobre você, que além da rendição completa de Caleb tinha uma confiança inteira no Senhor. Versículo 12 diz assim: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Amém, irmãos? Então, Caleb, irmão, tinha uma confiança. Não importa o que tem lá, não importa se tem gigante, não importa o que foi, eu confio em Deus, e Ele me prometeu, e eu vou devorá-los, irmãos, eu vou passar por cima deles, eu vou conquistar. Irmãos, aqui nós não estamos falando de um garotão de 20 anos, não. Aqui a gente está falando, nesse relato aqui, ó, de Josué 14, a gente está falando de um senhor de 85 anos, com essa disposição, com essa determinação. Amém? O que foi que deu a Caleb, um senhor, a ideia de que ele poderia ser um matador de gigante? O que deu em Caleb? O que mostrou a Caleb? O que deu a ele essa confiança? Que mesmo ele com 85 anos de idade, ele poderia enfrentar gigantes. O que, irmãos? A confiança que ele tinha no Senhor. Amém, irmãos? Mas a confiança principal de Caleb em Deus, irmãos, vinha por dois motivos. Primeiro, porque ele tinha conhecimento de Deus. E segundo, porque ele tinha
uma palavra, uma promessa de Deus em seu coração. Amém? Em Deuteronômio 1,34, eu quero ler esse texto é tremendo. Deuteronômio 1,34 até o versículo 36 diz assim: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Amém, queridos? Então, queridos, quando você recebe, porque você tem intimidade, você tem comunhão, você está completamente dedicado, submisso a Ele, você recebe uma palavra dessa diretamente vinda de Deus no seu coração, irmão, pode acontecer o que for, que nada vai fazer você duvidar da palavra de Deus. Não foi ninguém que falou, foi Deus que falou, diretamente com Ele. Deus prometeu: eu vou dar a Calebe. Amém, queridos? Calebe tinha visto, irmão, já a terra prometida. E é isso aqui que eu quero que você entenda. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos, às vezes, nem nos alegrar com as coisas? Nós não conseguimos nem vibrar e ter a confiança, a certeza de cair para dentro com tudo, para aquilo que Deus falou para nós, porque nós perdemos a nossa condição de visualizar as coisas. Por quê? Porque nós somos um plano, o diabo ele arquiteta um plano tão maligno, com a sua astúcia, que ele tira do homem, da mulher, depois de de anos, a condição de sonhar. Amém? Eu fiz um curso semana passada, em que nós fomos a fundo em estudar a mente humana e algumas coisas a mais, em que eles estavam falando disso, que uma das coisas que mais destrói a condição de criação e possibilidade de viver coisas grandes no homem é que eles foram ensinados ao longo da vida a matar a criatividade que eles têm, porque eles são obrigados a matar a sensibilidade da criança que tem dentro dele. As pessoas vivem tantas coisas, passam por tantas coisas, e não, eu tenho que ser maduro, não, que isso, eu sou um homem, eu sou um chefe de família, e a pessoa começa a matar a condição, o poder que Deus colocou em você, em nós, de ser uma criança criativa. Quando você consegue matar toda vamos dizer assim, a inocência da criança, o comportamento, vamos dizer assim, de uma criança dentro de você, você perde completamente a sua condição de criatividade, de criação, e de você poder imaginar coisas com a sua mente. Amém? E é por isso que muitas das vezes tantas pessoas não conseguem criar e viver aquilo que Deus tem para elas, porque elas foram tão marcadas na vida, elas foram tão marcadas com situações. O diabo criou tantas coisas, fez tantas coisas na vida dela, que hoje ela não consegue se comportar como se fosse uma criança. E Jesus falou que aqueles que vão herdar o reino dos céus, eles precisam ser como uma criança. Calebe, irmãos, há 45 anos atrás, ele foi capaz de visualizar, de ver a terra prometida. E essa foi a grande diferença dele para o resto do povo. Amém, queridos? Você tem que aprender, irmãos, a começar a desenvolver a sua criatividade. Se você lê um texto, uma promessa de Deus na Bíblia, irmão, começa a desenvolver a sua criatividade. A palavra diz que Deus te dá uma família abençoada, uma família próspera. Irmão, você fecha o seu olho e começa a pensar e ver esse quadro. Da sua família é salva, os seus irmãos salvos, o seu pai salvo, o seu filho uma bênção.
Porque é esse quadro dentro de você, irmãos, que vai te dar cada vez mais força para você perseverar na promessa de Deus. Porque senão, queridos, como a palavra diz, nós ficamos como aquele homem que olha a sua face no espelho e logo depois esquece. O povo de Deus aqui, eles esqueceram das promessas de Deus, mas Caleb e Josué não esqueceu. Caleb não esqueceu. Por quê? Porque ele estava constantemente visualizando a terra prometida. Se nós perdemos essas condições, irmãos, de termos como uma criança, irmãos, de estar igual o Fantástico Mundo do Bob, lembra daquele desenho? Ele ficava viajando, vendo um monte de coisa, fabricando um monte de coisa em sua mente. E nós, muitas vezes, nós não temos mais essa condição. Queridos, aqui não tem ninguém nesse lugar, nesta congregação aqui, que tenha 85 anos. Amém? Nenhum de nós aqui temos essa idade. O nosso mais velho que tinha, já foi estar com o Senhor. Amém? Ele não tinha nem chegado aos 80 ainda. Então, queridos, eu quero que você pense neste momento. Se você começar a entender esses princípios poderosos da palavra de Deus, não importa a sua idade, não é tarde, não é tarde. Você pode viver ainda tudo aquilo que Deus prometeu. Amém, irmãos? Queridos, nesse quadro aqui, enquanto muitos outros se queixavam, Caleb procurou o tempo todo, irmãos, se firmar, se alicerçar naquilo que Jesus prometeu, naquilo que Deus prometeu, naquilo que ele viu, mesmo com todo o povo dizendo o contrário, irmão. Irmão, isso aqui são lições tremendas. Eu não vou entrar nisso aqui porque eu não separei esses pontos, mas isso aqui são lições tremendas, irmão. Porque em todo lugar que você for, em todo lugar que você chegar, querido, sempre vai ter pessoas negativas, porque o mundo é negativo, o mundo é pessimista, você é pessimista. Você sabia disso? No seu cérebro há um viés cognitivo que é inclinado para o negativo. Em sua constituição humana, de qualquer ser humano, nós somos dessa forma. Todos nós temos o viés negativo mais forte do que o positivo. Amém? E as pessoas que aprendem a superar isso, que aprendem a viver por fé e não por vista, irmãos. Por quê? Porque é algo superior, é algo que não é natural. E a palavra de Deus nos mostra que nós devemos começar a andar como? Pelo Espírito, pela palavra de Deus, que é superior. E é por isso que os cristãos podem andar em lugares altos. É por isso que os cristãos são comparados com as águias. Por quê? Porque se você ficar com os olhos nesse mundo, com as coisas deste mundo, com os princípios deste mundo, com as coisas que este mundo faz, que este mundo pensa, você vai ficar igual a todo mundo. Mas se você renovar sua mente com a palavra de Deus, você tem condições de voar alto como a águia. Há alturas que nenhum outro animal consegue atingir. Mas isso quando você coloca os seus olhos completamente voltados para a palavra de Deus. Amém? Quando você faz isso, irmãos, você pode ver além. E você pode ver além de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade. Amém? Porque como eu falei, em qualquer lugar que você chegar, querido, em qualquer lugar que você tentar fazer qualquer coisa, sempre vai ter pessoas negativas, sempre vai ter pessoas falando coisas contrárias, sempre vai ter pessoas falando mal, inventando situações, em qualquer lugar, querido, até na igreja, porque pessoas pensam, só vou falar só isso. Uma pessoa que fala mal de todo mundo, que gosta de fofoca, é uma pessoa inteiramente improdutiva. Quem é produtivo, irmão, não tem tempo para ver dificuldade, para ver erro em pessoas e para fazer fofoca dos outros. Agora, quando uma pessoa é improdutiva, completamente voltada para si, voltada para as suas vontades, para os seus desejos, e não é produtiva, meu irmão, ela vê erro em tudo e em todos. Por quê? Porque ela quer justificar a sua inércia.
ele quer justificar a sua improdutividade. Amém? E na igreja é o que você mais encontra. Ele estava conversando segunda-feira ali, passada depois da campanha, eu, Tiago e os irmãos. Isso. O que mais tem nas igrejas são isso, queridos. E muitas das vezes o fofoqueiro, ele procura o que está chegando, o novo. O pessoal diz, não, ele está chegando agora, deixa eu botar ele a par da situação, para ele entender como é que as coisas funcionam aqui. Não, você está todo animadinho, mas deixa eu te mostrar. Ó, o pastor é assim, o pastor é assado, o filho do pastor é assim, aquela irmãzinha ali. Irmão, em todo lugar tem pessoas assim. Só consegue ver o negativo, só consegue ver o que está ruim, não consegue ver o que está bom, não consegue ver o que Deus está fazendo, não consegue ver as vidas salvas, as vidas libertas. Aqui todo mundo é doente, precisando do Senhor, e estão sendo tratados e sendo libertos a cada manhã, a cada dia. Não chegamos à perfeição. Estamos aqui sendo trabalhados pelo Senhor a cada dia. E todos nós crescemos juntos à medida que nos comprometemos com o Senhor e com a sua obra, irmãos. Aí nós somos levados, nós crescemos, nós subimos de nível, Senhor, e ficamos cada vez mais parecidos com Deus e não com o diabo. Amém? Irmãos, a fé não é apenas um pensamento positivo. Por quê? Porque muito se ensina sobre o pensamento positivo. Só que o pensamento positivo, irmão, ele cai à medida que as dificuldades chegam. O pensamento positivo, ele não consegue permanecer, ele vai sucumbir diante das adversidades. Amém? Por quê? Porque diante da adversidade, irmão, precisa ter algo por dentro, precisa ter algo que venha do seu interior. Então, irmãos, a fé não é positivismo, a fé não é otimismo, a fé não é apenas olhar para o lado positivo, como pessoas dizem. A fé é simplesmente atuar sobre a palavra que Deus disse a você. Amém? A fé é mais do que dizer que você crê, irmãos, é agir segundo o que você diz que crê. Amém? Porque Caleb, querido, ele apenas não dizia, Caleb agia. Tanto é que ele não deixou que nada nem ninguém tirasse a fé dele. Amém? Se você é apenas uma pessoa de positivismo, de falar que crê, irmãos, quando as pessoas chegarem com relatório negativo, quando você começa a ver as coisas piorarem, as coisas não darem do jeito que você quer, você rapidamente vai mudar. Por quê? Porque a fé, ela vai muito além disso. Nós conhecemos o capítulo da fé de Hebreus, que ele diz claramente: a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, irmãos, vai muito além de coisas soltas, vai além de palavras positivas, fala de um fundamento, fala de um alicerce. Só que esse alicerce só é capaz de estar em você quando nós nos dedicamos à palavra do Senhor. Amém, queridos? É preciso ter fé, irmãos, para poder viver os planos de Deus para as nossas vidas. Na verdade, irmãos, somente a fé em Deus pode nos dar realmente vitória. Amém? Amém? A fé, queridos, não é um salto cego no escuro, mas a fé é uma profunda convicção de que Deus fará o que Ele prometeu. Não é você sair às escuras, não, irmão. Você está firme porque você sabe que você sabe, porque você crê em Deus. A promessa de Deus é verdadeira e você sabe que você vai viver aquilo. Amém? Então vai muito além disso. Vai muito além de apenas positivismo, de você ouvir uma palavra animada. Amém, querido? De eu ficar aqui gritando, animando você, e falando, e você sair daqui, irmãos, todo inchado. Mas é o que? É apenas um otimismo. Não é algo arraigado em você. Por quê? Porque você vai ver aqui nesse terceiro ponto porque que Caleb era desse jeito. Terceiro ponto é a coragem de Caleb. Nós vimos a coragem de Caleb. Caleb era corajoso, irmão. Com 85 anos o velhinho estava dizendo que ia encarar o gigante. Amém? Por quê? Porque o compromisso de Caleb levou a confiança, e a confiança levou a coragem. Os três pontos estão interligados, irmão. Então, o que eu quero que você entenda aqui, primeira coisa,
Faça hoje um compromisso inteiro com o Senhor. Senhor, eu vou dar 100% para ti. Senhor, eu vou estar inteiro. A partir de hoje, não vai ser 99,9%, não, vai ser 100%. Se eu não puder dar 100% para o Senhor, é melhor nada. Irmãos, porque Deus quer 100%. Deus exige 100%. Por quê? Porque Ele deu 100% da sua vida por você. Jesus não morreu pela metade. Jesus não sofreu pela metade. Jesus não te curou pela metade. Não, Ele sangrou até a morte para levar os seus pecados. Ele se entregou completamente, inteiramente, sem reservas. E Ele exige que os que o sigam façam a mesma coisa. Amém? Sou eu que estou falando isso? Não, irmão, nós lemos o texto que Ele falou isso. Se você quer vir após mim, se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. O mesmo que eu vou fazer, você precisa fazer. Tome a sua cruz para me seguir. Amém, queridos? Então, o compromisso, irmão, leva a confiança. Por quê? Quanto mais compromisso você tiver em Deus, quanto mais você se aprofundar em Deus, mais você vai conhecê-lo. Aí você vai ser confiante nele. Você vai ter confiança, irmão. Amém? Vai muito mais do que você saber uma palavra. Aquele que prometeu uma promessa é fiel para cumpri-la. Vai muito além de você apenas decorar versículos, irmãos. Você conhece, você sabe o seu caráter, você tem intimidade com Ele, você conhece a sua voz. Vai muito além de tradição, vai muito além de religiosidade, da religião dos seus pais, de coisas que você ouviu falar. De uma intimidade com Deus. Isso leva a confiança, irmão. E a confiança vai te levar o quê? A uma coragem, que era o que Caleb tinha. Amém, queridos? Caleb, irmãos, teve que superar pelo menos 3 grandes obstáculos em busca de Canaã. Amém? Caleb teve que superar gafanhotos. Isso está lá em Números 13, 33. Amém? Eu não vou ler. Caleb teve que reivindicar, irmãos. Amém? Isso é que eu quero que você preste atenção aqui. A promessa já tinha sido dada. Amém? Josué não sabia da promessa? Sabia. Mas para Caleb viver, ele teve que ir lá reivindicar, irmãos. Sabe que muitas vezes nós não experimentamos nada de Deus porque nós somos muito tímidos. O próprio Senhor fala em Isaías: vem contender comigo. Vem aqui, me mostra as suas razões. Amém, queridos? Querido, você saiba de uma coisa: que se você não reivindicar os seus direitos, você vai morrer sem eles. É igualzinho acontece no mundo. Se você tiver uma herança e você não for reivindicá-la, pessoas vão viver a sua herança por você. Amém? Se você tiver um PIS liberado lá e você não for reivindicar na caixa, o que vai acontecer? O governo vai recolher. Se você não for atrás do seu FGTS quando sair do trabalho, você acha que a caixa vai ligar para você: ô Márcio, tem um FGTS aqui para tu, irmão, 10 mil contos, vai vir buscar não? Vai fazer isso? Não, querido. Se você não reivindicar, irmão, se você não pegar a promessa e falar: Satanás desgraçado, larga a minha família, é promessa de Deus, irmão, ele vai ficar lá até você morrer. Se você não reivindicar a promessa, Josué sabia da promessa, Caleb sabia da promessa, mas Caleb teve que reivindicar a promessa para ele poder receber a herança do Senhor. Então, queridos, nós precisamos ter essa coragem. A palavra diz: não vos dei espírito de timidez, de medo, irmão. Se nós estamos com medo ainda em nossos corações, é porque ainda nós não conhecemos o amor. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você começar a conhecer quem é o amor, irmão, o amor é Jesus, o amor é Deus. Se você começar a se aprofundar em comunhão, em intimidade com Deus, você vai ser tomado por esse amor e o medo vai ser expulso. Amém? Caleb não deixou o medo tomar conta dele. Amém? Mas ele foi, meu irmão, contra tudo o que estava contra ele. E ele foi reivindicar a promessa de Deus. Jesus, irmãos, estava a maioria das vezes sozinho. Nós vemos isso em tudo que ele fazia.
mas ele sabia quem ele era. Amém? O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa de galera para estar te incentivando. Não espere dos outros, não espere de quem está ao seu redor, muito menos da sua família, queridos, incentivo para você vivenciar aquilo que Deus tem para você. Jesus agia muitas das vezes sozinho, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Então você não precisa de nada de ninguém, irmãos, como aconteceu com Caleb. Todo mundo, irmãos, qual é a porcentagem aqui? Eu nem sei fazer essa conta. De milhões, irmão, de milhões, somente 2 que creu. Qual é a porcentagem? Menos de 1%, querido. Então você pensa no seguinte: a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas vai estar no negativo. Então você não precisa de ninguém, irmão, para te dar força. Muito pelo contrário, a força que você vai ter vai ser para o negativo, vai ser para você abandonar as promessas, vai ser para você largar tudo. Então, quando o problema vier, ao invés de você ir procurar pessoas para conversar e falar do problema, vai para a palavra de Deus, irmão. Porque muitas vezes você vai conversar com o irmão, até irmão de sangue, pai, filho, irmão, e aquela pessoa não tem uma palavra de Deus para te dar. Muito pelo contrário, ela vai analisar a situação carnalmente, materialmente, e vai dar opinião. Amém? E aí muitas das vezes essa opinião não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para você. Então, queridos, comece a colocar os seus olhos na palavra do Senhor. Amém, queridos? Os hipócritas e os murmuradores, eles sempre cercam as pessoas de verdadeira fé. Os murmuradores, os hipócritas, os pessimistas, ele vai sempre cercar as nossas vidas, irmão. E nós precisamos entender que nós não precisamos de força de ninguém para poder viver o sobrenatural de Deus. Sempre haverá alguém dizendo que não pode ser feito, que nunca foi feito assim, que não podemos fazer, que não podemos pagar, que não vai dar certo, que nem adianta. Ninguém antes conseguiu, irmão. Você não precisa de nada disso. Nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é ter uma certeza do que Deus prometeu, do que Deus promete, do que Deus falou. Amém, queridos? Ninguém nunca foi curado dessa doença, e daí? Ninguém nunca conseguiu, e daí? Não te perguntei nada. A palavra de Deus diz que é possível. Eu recebi uma promessa de Deus. Amém, queridos? Saiba disso, irmão, que às vezes, assim como Caleb, você ficará sozinho e você vai ter que ir reivindicar as promessas de Deus. E se você ficar agarrado na palavra de Deus, você vai viver o sobrenatural. Amém? Você vai viver o sobrenatural. Amém? Caleb teve que superar os gigantes, irmãos. Para ele poder viver as promessas de Deus, ele teve que superar gigantes, irmão. E queridos, todos nós temos gigantes em nossas vidas, porque o gigante, ele representa os obstáculos. Gigantes representam as dificuldades. Amém? E não é qualquer dificuldade não, irmão, porque o gigante fala de algo muito grande, 3, 4 metros por aí, que você olha, meu irmão, você não tem condições, irmão. Não tem condições de eu enfrentar isso. E no natural, qual é a nossa tendência? É o quê? É desistir, é abrir mão, é largar a mão. Mas Deus está falando para você: não desista, não desista, eu estou com você. Amém, queridos? Irmãos, são mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Quais são as promessas que você tem baseado a sua vida? Quais são as promessas que você tem reivindicado diante de Deus? Com tantas promessas na palavra de Deus. Amém, queridos? Qual é o gigante que você tem enfrentado? É o gigante do desânimo? Irmãos, quantas vezes o desânimo vem sobre as nossas vidas? Você está tão bem na presença de Deus, servindo ao Senhor, fazendo as coisas, e de repente você nem se entende por quê, não sabe nem o que aconteceu, mas de repente começou,
Você já não tem mais aquela mesma alegria, aquele mesmo vigor. E hoje é dia de reunião, nem tinha lembrado. Amém, querido? Por quê? Porque o ânimo e o desânimo, ele é algo completamente o quê? Emocional. E a sua emoção, ela varia de acordo com as circunstâncias. Amém? É por isso que antigamente eu pensava que a gente tem que manter a motivação, a gente tem que estar motivado, e hoje eu tenho aprendido coisas diferentes. Por quê? Porque motivação apenas não basta, irmão. Você tem que ter promessa, você tem que ter propósito, porque isso supera os sentimentos, isso supera a motivação natural. Por quê? Porque qualquer homem, qualquer mulher vai ter as suas variações emocionais, irmão. Sabe aquele dia que você acorda parece com o pé esquerdo? Quando levantou, em vez de botar o pé direito no chão primeiro, botou o esquerdo, o negócio está estranho, né? Tu está sem vontade de nada, está desanimado. Isso acontece com todo mundo, irmão. Isso acontece com todo mundo. Mas quem tem promessa de Deus, irmão, quem tem promessa de Deus, não deixa esses momentos te paralisar, querido. Amém? Você acha que esses grandes homens que construíram grandes coisas no mundo, eles nunca tiveram desânimo neles? Claro que tinham. Mas o que acontecia? Eles tinham algo dentro deles, eles visualizavam algo dentro deles, irmão. E mesmo no dia de total desânimo, de dificuldade, eles estavam ali, irmão, superando aquilo. Então, querido, o gigante do desânimo vem sobre você, o gigante das finanças, o gigante das doenças, o gigante dos problemas familiares. Qual é a família que não tem problema, irmão? Toda a família é atacada, querido. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. O diabo vai atacar todas as famílias. Então sempre teremos gigantes para lutar. Gigante da angústia, gigante da dúvida. Sempre teremos. Amém, irmãos? A verdade é que não podemos vencê-los por nós mesmos. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos vencê-los por nós mesmos. Aqui nós vemos a figura de quem? De Davi. Com as nossas armas, com as armas naturais, não tem como vencer. Deram a armadura de Saul para Davi, controle todo esquisito. Não, isso aqui não dá não. Eu vou com a arma que Deus me deu. Amém, queridos? Qualquer gigante que você viver, que você enfrentar, você precisa entender que as armas que você vai vencer, vai ser as armas que Deus vai te dar. Por isso que é importante você estar inteiramente em comunhão com Ele. Amém? Sabe por quê, queridos? Aqui abro um parênteses para falar disso. As pessoas às vezes procuram o pastor, a igreja, porque eles acham que o pastor, ele sempre vai ter uma palavra de direção para a sua vida. Irmãos, sim, o pastor ele tem uma palavra de direção dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que ele conhece a palavra de Deus. Mas não existe o livro de Márcio, não existe o livro de Marcela, de Maria José, de Ed, não existe. Amém? Coisas específicas para a sua vida, Deus vai te dar a direção, irmãos. Junto com a igreja te apoiando, orando, Deus vai dar a direção. Mas sabe o que muitas vezes acontece? A pessoa está tão desfocada que nem ela tem um compromisso com Deus de buscar ao Senhor para poder ver aquela solução, a solução daquele problema. Muito pelo contrário, ele quer, não, ora por mim, irmão, ora por mim, e vai, ora, fica terceirizando o negócio. Querido, se nós nos voltarmos para o Senhor, Deus vai te dar armas para poder você superar e ultrapassar qualquer gigante. Deus vai te dar direção clara. Amém? E você vai superar o gigante. Podemos, irmãos, dizer e olhar, mesmo sendo pequenos comparado ao gigante. Amém? E podemos olhar com os olhos da fé e poder superá-los, cada um deles. Amém? A palavra em 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, queridos? Alternativamente, diante de qualquer problema, nós podemos dizer: olha quão pequeno nós somos diante desses gigantes. Mas esses gigantes são tão pequenininhos comparados à grandeza do meu Deus.
problema é que nós muitas das vezes olhamos com a perspectiva nossa e não com a perspectiva de Deus. Amém, queridos? Esta tem que ser a nossa perspectiva, a perspectiva da fé. Amém? Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Efésios 3,20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Em Mateus 28,18 Jesus disse: aproximando-se deles, Jesus falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amém, queridos? Entenda isso, queridos. Entenda essas coisas. E você pode pensar: Daniel, mas por que tanto gigante? Por que tanta dificuldade? Irmão, enfrentar gigante é uma coisa muito boa para nós. Amém? Sabe por quê? Josué e Caleb falaram, sabe o quê? Que os gigantes eram como pães para eles. O que pão faz? Alimento, dá sustância, traz crescimento. Amém? Os gigantes que aparecem na sua vida, que Deus permite chegar na nossa vida, é para te trazer crescimento, é para sustentar você. Amém? É para dar você base, para dar você sustância, para que você possa enfrentar, irmãos, qualquer dificuldade da vida. As crises que você enfrenta vêm para te dar base, para te dar ensinamento, para sustentar você. Amém? Então, irmãos, Caleb teve que enfrentar muitas coisas, inclusive a idade avançada dele, mas nada disso foi capaz de superá-lo. Mesmo com 85 anos, ele estava cheio de disposição para guerrear contra os gigantes. Então, não dê desculpas, queridos. Eu já sou velho para isso. Eu já vivi a minha vida toda. Eu já criei meus filhos. Não tem não, irmãos. Hoje Deus pode começar a restaurar os sonhos dele na sua vida. Hoje Deus pode começar a mostrar a você tudo aquilo que Ele tem para você, a família que Ele tem planejado, a vida que Ele quer que você viva. Amém? Queridos, tudo aquilo que você é capaz de visualizar com o seu interior, você é capaz de viver. Amém? E Paulo diz muito além disso. Paulo diz assim, que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Amém? Às vezes a gente fica: não, isso aí é coisa natural, coisa carnal. Não, irmão, não é coisa carnal, não. Deus te deu essa possibilidade de você sonhar, de você fabricar no seu interior, porque Ele sabe que é assim que as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Saiba de uma coisa: se você não é capaz de visualizar antes no seu interior, você não vai viver. De que você está falando, Daniel? Eu estou falando da palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque se você não visualizar no seu interior e você não ver aquilo, não alimentar isso constantemente, as dificuldades que virão, os gigantes que virão, vão tirar você da rota. Amém? Vão tirar você da rota. Amém? E para finalizar, vamos ver a conquista de Caleb. Versículo 13 e 14 fala sobre isso. Amém? Caleb, finalmente, irmão, com 85 anos, experimentou o que Deus prometeu. Amém? Ele escalou as montanhas das dificuldades e derrotou os gigantes. Ele reivindicou a sua posse. Ele reivindicou aquilo que era dele. Nos versículos 13 e 14, nós vemos até o 15. A partir daqui você vai ver ele tomando posse daquilo ali, ele pegando para ele o que era dele, ele vivendo aquilo que Deus prometeu. Irmãos, você tem que saber o seguinte: às vezes, hoje em dia a gente escuta tanta coisa, aí a pessoa fala assim: mas isso aí é tão natural, isso é materialismo, isso é um cristão materialista. Irmão, não. Você sabe o seguinte, que se você não ver os fatos de Deus se manifestando na sua vida, você começa automaticamente a perder a sua fé. Não, Daniel, eu estou aqui, eu não abandonei, eu não estou falando de abandonar Jesus, eu estou falando de você viver uma vida. Eu não quero expor ninguém, mas
Quanto tempo tem que você não vê um milagre de Deus pessoalmente na sua vida? Quanto tempo tem que você não vê uma manifestação de Deus poderosa, um milagre, uma ação de Deus na sua vida pessoalmente? Estou falando de você ver na igreja, não, estou falando pessoalmente em você. Milagre só experimentado pela fé, e a fé ela tem que crescer para experimentar milagres. Quando, irmãos, nós não reivindicamos as promessas, não nos agarramos nas promessas, fazemos a nossa fé funcionar para ver o fato consumado, a nossa fé ela vai se enfraquecendo e começa a dar lugar à dúvida. Nós começamos a duvidar das coisas. Amém? Começamos a duvidar das coisas de Deus. Amém? E uma coisa muito interessante aqui, queridos, nesse lugar aqui, sabe por quê? Que a palavra diz aqui que aquele lugar que foi dado foi chamado Hebron. E eu fui estudar para ver o que quer dizer isso. Hebron quer dizer comunhão. Hebron quer dizer comunhão. Sabe qual vai ser o lugar em que você vai viver todas as promessas, todos os sonhos de Deus para a sua vida? Que a palavra diz que os sonhos deles são sonhos de paz e não de mal, sonhos maravilhosos, muito mais além daquilo que você pede ou pensa, quando você habitar no lugar da comunhão. Porque é no lugar da comunhão que a fé é fortalecida. A comunhão, irmãos, é a mãe da fé. A comunhão com Deus é a mãe da fé. Se você não está com a fé forte, irmão, é porque a sua comunhão ou está pouca ou ela está comprometida. Muitas vezes a nossa comunhão com Deus não basta de um ato religioso, não basta de uma tradição religiosa. Eu sou crente, o crente tem que orar, o crente tem que ler a Bíblia de manhã, o crente tem que ler a Bíblia antes de dormir. Não, irmãos, comunhão vai muito além disso. Vai muito além disso. Queridos, Caleb recusou-se a desistir até que ele tivesse obtido tudo que o Senhor tinha para ele. Ele se recusou a parar, irmão, até ver o lugar de comunhão com Deus. Esse deve ser o nosso grito de batalha esta noite. Devemos nos recusar a desistir. Devemos nos recusar a dar meia volta ou calar e parar até que estejamos levantados, alinhados, guardados e preenchidos em tudo que o Senhor quer que nós vivamos. Não devemos contentar com nada menos que o lugar de perfeita comunhão com o Senhor nosso Deus. Amém? Eu botei uma pergunta aqui. Enquanto a você entrou já na sua Canaã? Você reivindicou a sua posse? Não é a vontade de Deus que você fique vagando pelo deserto da derrota para sempre. O povo de Israel era o povo de Deus, tinha promessa de Deus, tinha o amor de Deus, tinha tudo de Deus, mas eles vagaram no deserto até morrer. Amém? Por quê? Querido, não depende mais de Deus. Se você não tiver essa fé inabalável, esse espírito de guerreiro que eu acabei de relatar, e não reivindicar o que é seu, amém? Como diz os irmãos da Universal, se você não se revoltar, irmão, contra a situação, você tem que se revoltar, meu amigo, minha amiga. Faltou o dedinho, dedinho aleijado. Se você não se revoltar, irmão, contra a situação, não decidir, irmão, reivindicar o que é seu e dar um baixa no inimigo, irmão, você vai vagar na derrota, no deserto de derrota a vida toda. Igualzinho o seu dinheiro do FGTS, do PIN, vai ficar no banco lá até a vida toda. O governo já liberou? É seu? É de direito? Está tudo pronto? Sim, mas se você não chegar lá com os documentos e não der entrada, irmão, não vai ver nem um centavo, nem um vintém. Nem auxílio emergencial, não vai você lá correr atrás não, para tu ver se o Bolsonaro vai bater na tua porta para te entregar. Tá ok? Não vai, meu irmão. Então, querido, se nós não tomarmos uma posição, pararmos de sermos subservientes ao mal, nós vamos vagar
pelo deserto da dificuldade. Amém, irmãos? Amém? Oh, Jesus, glória ao teu nome. Eu se perdi aqui, gente. Meu negócio virou aqui, eu sei lá o que aconteceu. Se achei. 1 Coríntios 15, 57 diz: graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 2,14 diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em derrota. É isso que diz? Triunfo. Sabe o que quer dizer triunfo, irmão? Sempre nos conduz em triunfo, em vitória, por cima, não importa a dificuldade, e por meio de nós, Ele difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Irmão, haverá provações, querido. Noé teve que enfrentar o dilúvio, uma fornalha teve para 3 jovens hebreus, a cova de leão veio para Daniel, um bolinho só para a viúva, uma cruz para Jesus. Jesus teve que enfrentar a cruz. No entanto, irmão, houve vitória para todos eles. Houve vitória para todos eles. Não ache que na sua vida, na minha vida vai ser diferente. O que fez eles permanecerem? A fidelidade do Senhor e ao Senhor. Amém? Onde você está em sua caminhada pessoal com o Senhor esta noite? Você já entrou em sua Canaã? Ou você está vagando ainda pelo deserto, lutando dia a dia, tentando que enfrentar o gigante com suas próprias forças? Irmão, Deus tem um lugar de paz e poder para você, mas você deve estar disposto a reivindicar isso. Não é para os fracos, mas é para o coração de fé. Venha reivindicar a sua Canaã hoje, irmãos. Você observa que há uma grande diferença entre uma promessa e uma posse. Deus prometeu a Israel a terra prometida, mas a maioria deles não experimentou. Por quê? Porque eles tinham que possuir antes de se tornarem deles. Amém? Deus tem vitória para os seus filhos, irmãos, porque essa é a sua promessa. No entanto, essa promessa deve ser ativamente perseguida e possuída antes de se tornar uma realidade. Amém? Amém? Conclusão: algum de vocês nesta noite pode estar em vários estágios da vida com Deus. Amém? Porque, como eu falei, os gigantes ou o deserto, ele significa a dificuldade que nós experimentamos. O que aconteceu com você? Ou onde você está? Você está no meio do deserto? Você ainda não entrou no deserto? Não. Todos nós entramos. Por quê? Porque você já foi salvo. Você já passou pela salvação. Então, enquanto isso, o que vai acontecer? Você vai enfrentar deserto, você vai enfrentar gigantes, para que você viva aquilo que Deus planejou para você. O propósito de Deus para a sua vida. Saiba que você vai enfrentar resistência diariamente. Coisas virão contra você, contra nós, para impedir que você viva as promessas de Deus. Coisas virão contra a sua vida o tempo todo, irmão. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Coisas vão se levantar para que você não viva as promessas de Deus, para que você não entre na Canaã de Deus, para que você não viva os propósitos de Deus. E a pergunta do Espírito Santo para você nessa noite é: você vai reivindicar como um guerreiro que persegue, irmão, até possuir a promessa? Ou você vai morrer no deserto? Ou você vai deixar os gigantes lhe vencer? Amém? Eu quero falar algo. Eu não sei quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir, mas neste dia, nesta noite, você talvez ainda nem entregou a sua vida a Jesus. Você ainda nem se curvou ao Senhor Jesus.
Você ainda não confessou a Ele como seu Senhor e Salvador. Você ainda não recebeu em seu coração. Mas eu quero te dizer nessa noite que todas as suas necessidades serão supridas quando a sua maior necessidade for suprida. E a sua maior necessidade é a necessidade da salvação. A sua maior necessidade é você render a sua vida a Jesus, assim como Caleb, inteiramente se entregar a Ele, para ser salvo pela graça de Deus, ser liberto pela graça de Deus. E todo o restante, irmãos, Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Querido, eu não quero me alongar muito neste momento, mas eu quero só falar algo para você. Eu te mostrei aqui pela palavra, te provei por mais A e por mais B, que a única forma de você experimentar o milagre de Deus é você se agarrar na promessa e você, com o espírito de guerreiro, como Caleb e Josué fez, você partir para dentro do inimigo, irmão, e reivindicar o que é seu de direito. Amém? Mas saiba de uma coisa, irmão, como Jesus falou, o povo de Israel, ou Caleb e Josué, não chegou lá: seu gigante, por favor, você pode se retirar da minha terra, né? Como muitos crentes fazem, tem tanto medo que falam: seu Tanás, por favor, seu Tanás, com todo respeito, você pode deixar a minha família? Irmão, não vai sair, querido, não vai sair, não vai sair. Se Josué tivesse chegado lá e Caleb, com todo respeito, gigante, no amor, irmão, não, foi com espada, foi com guerra, foi reivindicando, foi gritando, foi partindo para dentro com tudo. Querido, deixa eu falar algo para você. Se nós não mudarmos a nosso pensamento com relação a isso e começarmos a ter esse espírito de guerreiro, aguerrido, de partir para dentro, de ir com tudo para cima do diabo, irmão, o diabo vai amarrar as áreas da nossa vida. Irmão, você já expulsou demônio na sua vida alguma vez? Não? O capeta, irmão, é um bicho tão triste que você, por exemplo, que tem visão espiritual, irmão, eu já tive visões que o capeta está tomando fogo e ele já não está aguentando mais de gritar e estribuchar, mas o bicho não sai, irmão. Ele não larga. E você acha que com uma oraçãozinha ele vai largar a tua vida? Irmão, reivindicar. É espírito de guerreiro. É você ser mais teimoso que o demônio. É você ser mais firme que o demônio, irmão. Amém? É porque a maioria de vocês aqui são novos, nunca viram isso, nunca tiveram experiência de expulsar demônio. A maioria. Rapaz, o demônio é um bicho teimoso, querido. Amém? E você acha que ele vai largar teu marido assim mole? Não vai, querido. Você acha que ele vai largar as coisas assim? Não vai. Ele está aqui para isso, para fazer resistência, para matar, roubar e destruir as pessoas. Amém? Você acha que vai ser com uma oraçãozinha que você vai fazer e que seu parente vai se converter, irmão? Ele não vai largar mole. É guerra, querido. É você ter esse espírito de guerreiro que Caleb tinha. Com 85 anos eu vou para cima deles, e eles vão largar e eu vou experimentar a promessa de Deus. Amém? Por quê? A gente reivindica diante de Deus, a gente fala com Deus, a gente chega diante de Deus para reivindicar a promessa. Amém? Porque aqui, se você lembra o quadro ali, para quem que Josué, que Caleb reivindicou a promessa? Foi para quem? Foi para quem? Para Josué, pelo representante de Deus. Amém? Ele reivindicou. Agora, para os gigantes, para os demônios, o que ele fez? Ele foi com espada. Não quero nem conversa contigo, tu vai largar minha terra e pronto. Amém?
chegar para o capeta, não, eu tenho uma promessa de Deus. Ele sabe muito mais da Bíblia do que você. Aliás, ele sabe de versículo que você nem sabe. Amém? O capeta a gente não cita a Bíblia para ele, não. O capeta a gente vai com tudo no nome de Jesus. E tu vai sair, em nome de Jesus tu vai sair, irmão. Tu tem que ser mais firme que ele. Tu tem que ser mais teimoso mesmo que ele. Tu vai sair sim em nome de Jesus. Tu vai largar minha família, tu vai largar minha casa, tu vai largar minhas finanças, vai largar o meu filho, vai largar o meu marido, capeta. Você não, irmão, não sai não, querido. Não sai. Por que não sai? Porque o nome de Jesus não é poder, não, porque ele é teimoso. Amém? Do mesmo jeito que se você quiser hoje qualquer benefício na caixa, você vai ter que enfrentar, irmão. Além de todo problema, sabe que você vai ter que enfrentar? Fila grande no sol. Tu passa, eu falando, pastor, rapaz, esse país é até desumano, né? Tu passa, a gente dessa correria essa semana, passando na fila dos bancos, o povo, uma fila enorme, o pessoal tudo torrando no sol. Vai embora? Não, por quê? Eles querem o direito deles, irmão. Amém? Então, querido, que nessa noite você tome essa postura de guerreiro, irmão. Toma essa postura de guerreiro, capeta, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que neste momento da mensagem Deus falou com você algumas coisas. Deus falou algumas áreas da sua vida que você precisa experimentar a Canaã de Deus, que você precisa experimentar as promessas de Deus. Então você abre a tua boca e fala: capeta, no nome de Jesus, tem promessa de Deus, tem promessa de Deus. Irmão, para todas as áreas da sua vida tem promessa de Deus. E você não vai ficar. No nome de Jesus, eu declaro a salvação da minha filha, eu declaro a salvação do meu marido, eu declaro a salvação dos meus filhos, eu declaro a salvação dos meus pais, do meu irmão. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, você vai fazer isso comigo nessa noite. Amém? Amém? A palavra diz que nós devemos estar com a espada do Espírito nas mãos, que é a palavra de Deus. Então eu quero que você levante as suas mãos direitas bem alto, como se você estivesse com a espada nessa hora. Amém? Amém? No nome de Jesus nós vamos orar nesta hora. Eu quero que você, meu irmão, se vista desse espírito de guerreiro, que você se vista desse espírito de guerreiro, para declarar que não vai ficar, não vai resistir, no nome de Jesus vai cair, no nome de Jesus não vai permanecer.